Grupo Sempre um Papo, o Itaú e a Petrobras apresentam mais um capítulo da série A Nova Literatura Brasileira, um projeto que reuniu 15 escritores contemporâneos que falaram sobre suas obras, carreiras e literatura. E hoje, no terceiro episódio da série, Poesia, Jornalismo, Inspiração e Questionamentos, com os autores Sérgio Alcides, Ricardo Aleixo e Cristiane Costa. Sejam bem-vindos a mais uma edição. Poeta, músico e artista visual, o belo-horizontino Ricardo Aleixo tem uma sensibilidade única para reunir palavras e música. Aleixo é um dos nomes mais representativos da poesia contemporânea. Publicou, entre outras obras, os livros Festim, A Roda do Mundo, Quem Faz o Quê, Trívio e Máquina Zero. E no programa de hoje, Aleixo fala sobre o seu mais recente lançamento e o 8º título da sua trajetória literária, a coletânea Mundo Palavreado. Minha mãe me deu ao mundo e, sem ter mais o que me dar, me ensinou a jogar palavra no vento para ela voar. Dizia: filho, palavra tem que saber como usar. Aquilo é que nem remédio, cura, mas pode matar. Cuide de pedir licença antes de palavrear ao dono da fala, que é quem pode lhe abençoar e transformar sua língua em flecha que chispa no ar. Quando o tempo for de guerra e você for guerrear, ou em pétala de rosa se o tempo for de amar. Palavra é que nem veneno, mata, mas pode curar. Dedique a ela o cuidado que se deve dedicar às forças da natureza, o bicho, a planta, o mar, mesmo sabendo que ela foi feita para se gastar, que acaba uma, vem outra e voa no seu lugar. Ainda ontem lá em casa me sentei para conversar com as minhas 2 meninas e desatei a lembrar de casos que a minha mãe se esmerava em contar com luz de lua nos olhos enquanto cozia o jantar. Não era bem pelo assunto que eu gostava de escutar aquela voz que nasceu com o dom de se desdobrar em vozes de outras eras que tornarão a pulsar sempre que alguém no vento uma palavra jogar. Gostava era de ver a voz dela inventar mundos inteiros sem quase nem parar para respirar e ganhar corpo e fazer minha cabeça rodar como roda ainda hoje, quando, para me sustentar, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Essa coisa de jogar palavra no vento, palavra no ar, isso veio de onde? De onde veio esse seu contato com a palavra? Minha mãe. Minha mãe me deu ao mundo e, sem ter mais o que me dar, me ensinou a jogar palavra no vento para ela voar. Ela não sabia, talvez, que era isso que ela estava fazendo, mas é a voz humana que eu mais ouvi. Do dia em que eu nasci, ou do dia em que eu fui concebido, até a morte dela em 2005. Mentira, 2009. É a voz humana que eu mais ouvi em diferentes situações linguageiras, cantando músicas tristes, cantando músicas alegres, chorando, conversando, contando casos. Provavelmente é a marca mais forte que eu tenho, a influência mais forte que eu tenho em termos de exploração daquilo que o teórico Paul Zumthor chama de vocalidade, em oposição à oralidade. Oralidade é qualquer uso da voz, enquanto vocalidade é um uso intencional de certos recursos vocais. E isso tudo veio da minha mãe. A diferença entre voz falada e voz cantada, entre voz falada na conversa espontânea e voz na leitura, a leitura de um texto religioso, a leitura de um texto cômico, o relato de um filme. Eu tenho tudo isso muito vivo, além de ter as várias gravações que eu fiz com ela, né? Então, é minha escola. Concordo com Augusto de Campos. A arte da poesia é uma das mais elevadas criações da humanidade e tem que ter dignidade para lidar com isso. É o que eu tento fazer. Eu não tinha muita clareza do que poderia ser um livro nas condições
conversadas ali inicialmente. Um livro que cativasse esse leitor, esse chamado neoleitor, leitor jovem, que não é exatamente alguém treinado em leitura literária, mas que precisa ser cativado. E a ideia básica era essa, pescar na minha obra anterior poemas que tivessem uma propensão para o diálogo com esse não leitor. E é uma coletânea, eu não conheço outra que tenha, inclusive, poemas do livro inédito, né? O próximo livro que eu lanço em março, Impossível Como Nunca Ter Tido um Rosto, ele emprestou 2 ou 3 poemas aqui para o mundo palavreado. Comparto com os cães o ar da rua. Se um deles me lança um riso cardo, como quem dissesse, e aí, Ricardo? Respondo-lhe, olá, irmão, e a rua, que até há pouco era só mais uma rua, por onde vadiavam um cão e um bardo, cada um caçando do seu jeito a vida, me obriga a distinguir nela o que é vida real, do que será, quem sabe, um tardo sinal, do quão são irreais o cão e a rua. Minhas escolas são nem um pouco ortodoxas, porque eu comecei, na pré-adolescência, a me interessar por futebol, e antes que eu aprendesse a jogar, toda a minha atenção era voltada para as transmissões dos jogos. Aquilo me fascinava, nós não tínhamos televisão, eu ouvia os jogos mais infames, mas mesmo esses jogos era possível reconstituir em tempo real ali na imaginação. E aí, poucas vezes eu tinha a chance de ver revistas esportivas e tomei gosto, por meio das transmissões, pelo jogador que depois, quando eu vi na televisão, me pareceu a coisa mais bonita que já aconteceu num campo de futebol, que era o estilo de jogo do Ademir da Guia. Depois eu conheci o poema de João Cabral dedicado a ele, tem crônica de Décio Pignatari, em que chama de Ademirável da Guia. E eu fui formando um gosto muito grande pelo Ademir. Então, minha mãe, Ademir da Guia, e só depois que eu fui entrar em contato com os poetas, que eu já lia nos livros escolares, mas não tinha grande interesse. Poesia não me chamava muita atenção, porque faltava algo nela. O silêncio extremo da poesia me incomodava. E as pessoas que me apresentavam a poesia, seja na sala de aula, seja nas raríssimas outras situações em que eu poderia ouvir algo que eu identificasse como poesia, não tinham também nenhum talento especial tanto para me fazer ouvir a voz daqueles poemas, quanto para entender que o silêncio também é música no poema. Eu trabalho muito para merecer a graça da inspiração. Eu trabalho todo dia, o dia inteiro. Muitas vezes o trabalho poético para mim está ligado às dimensões corriqueiras do trabalho, como lavar pratos. Muitas vezes eu componho não a partir de uma ideia, mas a partir de ritmos. Eu aprendi a ler poesia lendo a poesia concreta e o plano piloto da poesia concreta. Durante mais de 2 anos eu só li isso. Eu li os concretos e as fontes deles, o chamado paideuma, que é a palavra posta em circulação pelo Ezra Pound para dizer daquele conjunto, daquele elenco básico de autores e estilos, né, que formam uma hipótese de criação, uma tendência, né? Então, eu esgotei o assunto. Ali, pelos 21 anos, eu me autorizei a ler outras coisas que não fosse isso, né? Então, eu lia com muito pouco interesse o que não coubesse nessa ideia restritiva dos concretos. E li e restringi o meu campo de aceitação, né, de relação com tudo mais que havia na poesia, de forma prazerosa. Não foi uma coisa assim. Eu sabia que em algum momento eu ia me interessar por outras coisas que já começavam a me cutucar ali por meio da música. Então, porque pode ser dado como incoerência você gostar de Augusto de Campos e de Luiz Melodia. E era assim que eu fazia. Então, só que eu era 2 naquele tempo, um que fazia canções e outro que fazia poesia. Mas os 2 estavam aguardando o momento de
de virar um só, o que aconteceu ali já por volta dos 24, 25 anos, em que eu comecei a entender que eu poderia fundir esses planos todos. Foi importante para isso conhecer outros artistas que tinham trabalhado já desde os anos 70. Algumas possibilidades de mescla do repertório da canção e dessa poesia mais experimental. Quer dizer, Walter Franco, que eu sempre ouvi, o Jardim Macalé, e os primeiros discos de Belchior, que tem poemas que são rigorosamente concretos, mas compostos ali nessa lógica de violão e voz, numa coisa cantante, nada sem aquela dureza que nós associamos aos poemas concretos, né? Quanto mais me atirei ao estudo e à prática das performances, mais me percebi ligado às outras dimensões da vida, do humano. São coisas que não cabem em uma explicação muito lógica. O que eu posso dizer é que, entendido o caminho da poesia como o caminho que eu queria trilhar, tudo mais ficou secundário. Não tem heroísmo nenhum nisso. Até porque heroísmo teria se eu falasse assim, ó, eu virei roqueiro, boxer, vou ganhar grana. Mas o cara escolher poesia, eu me atirei. Quero fazer o melhor dentro dessa arte que eu escolhi. Mas me pergunto até hoje, por que eu não escolhi algo que dá dinheiro? Não sei a resposta, e a resposta não é porque não gosto de dinheiro, apesar de me dizer anticapitalista. A questão não é gostar de dinheiro, não gostar de dinheiro, mas entender o papel simbólico e prático do dinheiro. Mas, para mim, a questão foi resolvida lá atrás. Escolher algo, como a poesia, que vai exigir muito, talvez não dê nada, mas me inventou, a poesia me inventou. O desejo de ser poeta, que entendam que não há nenhuma humildade nisso que eu vou dizer agora, o desejo de ser poeta em mim é muito mais forte do que a autoimagem mais generosa que eu possa fazer. Eu quero ser poeta. É um desejo muito forte que é renovado a cada dia. Então, a possibilidade de manter esse desejo como chama é que me move. Muito do que fiz nos últimos 20 anos, às vezes foi feito com restos de letras, ou com grafismos que lembram letras, ou, quando há uso do corpo, coisas que estão mais próximas da dança do que propriamente se esperaria de um poeta. Quanto mais humano passa a bola, bem mais dono dela ele se torna. Ela é a dona dele e quase humana, aos pés do humano é certo que retorna. Quanto mais humano passa a bola, mais ela se apega ao pé do humano. O humano toca nela com carinho e ela deixa o humano mais humano. O humano se desloca pelo campo para receber a bola mais à frente. Enquanto não volta aos pés do humano, ela vai com outro, alegremente. A seguir, mais poesia no Sempre um Papo. Sérgio Alcides fala sobre sua nova obra, Pier. A gente volta já. Um banho patriótico nas águas do São Francisco, pensando, né, como é que aquilo, né, é daquele jeito há tanto tempo, como é que aquilo não virou um Danúbio, né? Como é que aquele rio, o que impediu aquele rio de de produzir um determinado tipo de civilização e produzir outra? Pier é o terceiro livro de poemas do crítico literário, ensaísta e poeta Sérgio Alcides, autor dos livros Nada a Ver com a Lua, O Ar das Cidades, Estes Penhascos, entre outros. Alcides já foi vencedor do Prêmio Minas de Cultura e Prêmio Cidade do Recife. Para falar sobre o seu processo de criação, a série A Nova Literatura Brasileira recebe Sérgio Alcides. Interpretação. Não leio nos ossos o futuro, que só pode ser lido nas vísceras.
Estas já se entranharam para sempre, na pureza onde inexistem mais. Nem leio neles o passado de quem os depôs, o anel em volta da falange, o traço da fissura, o branco fraturado, o furo através da têmpora e junto à hipótese de chacina, são indícios incapazes de sintaxe para quem da anatomia só se interessa por aquilo que em volta deles foi penumbra e fora foi fulgor, esforço, dor. Hoje, eles desconhecem com frieza de monge o amor e o ódio que são a própria carne do meu semelhante. Os ossos são desumanos. Lê-se neles apenas o presente, que branqueja. Conta um pouco sobre o livro para a gente. O Pier é o meu terceiro livro de poemas já. E eu demorei muito tempo para organizar ele. Comecei a escrever esses poemas que estão nesse livro na Bahia. Fui para uma residência artística que existe na ilha de Taparica. Pertence a uma fundação americana que possui essa propriedade lá e recebe artistas, escritores do mundo inteiro. É uma coisa muito bacana. Então, passei no verão desse ano, de 2004, passei 2 meses lá em condições ótimas para escrever, em contato com pessoas interessantes, né? Porque a paisagem ajuda, né? Ajuda e determinou muita coisa, né? Determinou muita coisa mesmo. Essa é uma casa antiga que eles têm. Bom, primeiro que o endereço já é incrível, né? É Rua da Alegria, número 10. Uma casa maravilhosa, grande, com mangueiras espetaculares, né? Em Itaparica, eu acho que tem mais de 19 qualidades diferentes de mangas, né? Eu ficava trabalhando no quarto, assim, daqui a pouco eu ouvia, pof! Era uma manga que caiu. Eu já pulava a janela para pegar aquela manga. Ou então, o piso era umas lajotas assim, quadriculadas, né, grandes, pretas, e parecia aqueles pisos daqueles quadros do Vermeer, sabe? E às vezes eu estava trabalhando, ou cochilando, assim, eu vi... Era um caranguejo entrando, assim. Essas coisas, né? Mas essa casa é uma casa antiga, que foi várias coisas antes de ser uma residência de artistas e escritores, e cuja entrada original era pela Baía de Todos os Santos. Então, ela no que hoje parece os fundos da casa, né? Era a frente principal, tem um laguinho e um portãozinho para fora, tem como se fosse uma enseada, uma curta praia, assim, que acaba sendo uma praia privada dessa casa com um pier, né? Porque as pessoas chegavam de barco pela Baía e atracavam nesse pier, um lindo pier de madeira que tem lá, e aquela era a entrada principal. Hoje a gente entra de carro pelos antigos fundos da casa, né? Então, aquela paisagem ali, eu não fui para lá para escrever poemas sobre o mar, nem sobre pier, nem nada disso, né? Essa paisagem se impôs. Eu tinha um outro projeto completamente diferente que eu escrevi e não realizei nada desse projeto. Eu comecei a escrever outras coisas e eu já tinha elaborado alguns textos, algumas ideias que ficaram no livro, mas o que cresceu mais foi esse ambiente marítimo ali, uma marina, né? Um cenário de marina. São as almas, as areias, sempre estão úmidas, fingem, num disfarce de castelo, não ser amantes do mar e da surpresa de espumas que, à sombra de nossas pás e nossos baldes, em meio ao perigo de canelas e pés descalços passantes. Eu fiz uma suíte de poemas sobre esse pier lá, que acabou dando nome ao livro, né? E às vezes eu pensava no pier, o pier vira também uma criatura como se fosse animada, né? Ele tem uma relação com a Bahia, né? A sequência, a temática ali é erótica, é uma coisa amorosa, né? A relação do pier e a Bahia, a saudade das águas quando é a maré baixa, né? A espera pelo retorno das águas, a volta. Eu tentei elaborar todos esses temas numa paisagem que eu pretendi que fosse alegórica, né? E tem Margem do São Francisco, que aí o tema é o sertão, né? É a experiência do isolamento, do lugar não comum, que no final vira um lugar comum também, né? Tomei um banho patriótico nas águas do São Francisco, pensando, né, como é que
como é que aquilo, né, é daquele jeito há tanto tempo, como é que aquilo não virou um Danúbio, né? Como é que aquele rio, o que impediu aquele rio de virar, de produzir um determinado tipo de civilização e produzir outra, né, que está lá. E também tentei explorar nessa suíte o sentimento de não pertencimento a um lugar, né? Ao mesmo tempo de encantamento, mas de não pertencimento. Isso eu sou totalmente estranho daqui. Eu me lembro de, às vezes, de manhã, se eu acordasse um pouco mais tarde, a maré abaixava, né? Então o pier ficava às secas, e a maré baixa faz uma enorme diferença, né? Porque fica mais de 1 quilômetro de praia, né? Que de tarde começa a ser invadido pelas águas, né? E aí aquela praia tem uma sociabilidade interessantíssima, né? Às vezes tinha gente jogando capoeira em cima do pier, uns caras assim acrobáticos, impressionantes, né? Um negócio assim, eu nem sei descrever essa cena essa fotografia da capa do livro. Foi feita por uma fotógrafa que ficou uma fotógrafa americana que ficou na mesma residência em Itaparica. E ele é um cara, provavelmente é um capoeirista. Eu vi um cara fazer essa foto foi tirada em Salvador. Eu me lembro de ver um cara dar esse salto em cima do pier de madeira, um pier estreito, assim, né? Foi uma experiência um pouco fora da minha realidade e, ao mesmo tempo, muito sugestiva de realidades profundas, íntimas, preocupações intensas. O ambiente me tirava do meu cotidiano exterior, mas me atirava muito intensamente em um cotidiano interior. Eu acho que assim, o engajamento da poesia ele tem que ser, em primeiro lugar, com ela mesma, né? Com a própria poesia, com as possibilidades todas que a linguagem oferece e com os limites da linguagem que você quer combater, com os vícios da linguagem que você, né, quer articular ou sabotar, né? Esse é o engajamento da poesia, né? Esses poemas magníficos do abolicionismo, né, do Castro Alves, eles são magníficos não é por causa das boas intenções, né? É porque tinha um artesão ali atrás com esse engajamento anterior ao engajamento abolicionista, mesmo que ele próprio não percebesse, tinha uma relação muito intensa com a linguagem, com a própria poesia, com a tradição da poesia. Existe um texto curtinho do Joaquim Nabuco, em que ele relata memórias que ele tinha de ver o Castro Alves declamando seus poemas na Faculdade de Direito em São Paulo. E o frisson que eletrizava os estudantes, porque era o Castro Alves, um garoto de 23 anos, 22 anos. O Castro Alves foi estudante lá também durante um tempo, né? E já era um poeta muito célebre. E quando ele ia declamar naquelas tribunas lá, era uma coisa quase, não era de massa, mas todos os estudantes ali ficavam eletrizados como se fosse um superstar. E ele ficava eletrizado também, né? Que era muito vaidoso. E o Joaquim Nabuco fala, né, dessa vaidade brilhando nos olhos do Castro. O Joaquim Nabuco tinha uma rixa com ele, né? Então o relato não é assim totalmente favorável a Castro. Procura expor um pouco esse lado extremamente narcisista do Castro Alves, declamando um pouco incendiado pela própria vaidade, com um prazer assim dos aplausos, né, e tudo. Eu adorei ler esse texto e imaginar como um poeta era capaz de chegar em uma tribuna e criar essa impressão que hoje nós só estamos habituados a ver em shows de música popular. Isso era uma coisa incrível. Eu acho que o espontaneísmo, né, a espontaneidade é uma técnica a mais disponível, né, para as artes e para a poesia também, né? Na época do surrealismo, por exemplo, a busca de uma escrita automática era metódica, né? Paradoxalmente, né? O espontâneo, era método também para eles, né? Uma maneira de romper com um monte de barreiras, recalques, né? Então, o espontaneísmo, mesmo que o poeta não perceba, ele também é técnico, né? É uma alternativa técnica.
Mas a poesia tem um repertório enorme de possibilidades, né? E eu acho que não vale a pena ficar assumindo um parti-pris a respeito da técnica, né? Nem a favor da técnica, nem contra. A técnica ela vai aparecer, né? É preferível que o poeta tenha consciência do que ele está fazendo com a linguagem, da forma, né? Com as opções que ele está tomando, que ele reflita sobre o seu modo de escrever, os seus processos, do que isso não seja, mesmo que ele adote, por uma razão ou outra, uma escrita espontaneísta, ou que ele procure simular uma espontaneidade, né? Eu acho preferível que ele tenha luz acesa na hora de tomar essa decisão final, pelo menos, né? Na poesia existem 1 milhão de possibilidades. Por que adotar um único caminho, um único paradigma? Isso é uma estrada absolutamente frustrante para as artes. Com essas novas tecnologias, com a velocidade do tempo, né, com jovens escrevendo hoje por símbolos, assim, como que a gente vai introduzir a poesia na vida desses jovens de hoje? Porque é tão importante, igual você, é super importante ler, super importante a poesia, mas como trabalhar diante dessas novas tecnologias, né, para falar para esses jovens de poesia? Olha, eu não sei dizer. Um dia de muito mau humor, a minha resposta foi assim: a primeira providência seria proibir o ensino de poesia nas escolas. Mas isso é óbvio que não é sério, né? Mas realmente, quer dizer, assim, um professor que não é leitor de poesia é obrigado a dar uma aula sobre poesia na escola, ele está esterilizando uma turma inteira, né? Eu acho que não pode ser uma coisa muito forçada, curricular, né? A leitura de poesia é um desvio, né? É uma coisa que é um desvio de rota. Você nunca está... Não é uma rota, tem que ser um tropeço, um esbarrão, alguém que você conhece, uma namorada mais velha, um amigo mais velho que você admira muito, uma paixão, um professor que é muito mais do que um professor, né, que é uma pessoa que está imantada de outras autoridades diferentes, né, de ser professor. A irmã mais velha, né, que tem aquele livro misterioso lá no quarto, né? Assim, é uma coisa que você tem que contar com uma sorte, um golpe de sorte ou de azar, não sei, mas certamente do acaso, que te desvia de um roteiro mais previsível, né? Isso no nosso tempo, no meu tempo já era assim, né? Em outros tempos era diferente, porque isso era uma coisa... a poesia fazia parte da formação de todo mundo, né? Não sei se isso é necessariamente bom, entende? Também mudam as coisas, né? Mudam-se os tempos, né? Drama. Penso no meu futuro morto, que cresceu dentro de mim por tantos anos, comigo, e hoje espera paciente pela minha despedida. Enquanto faço tudo para animá-lo a viver, dos vivos os esqueletos ocultos são como marionetes, e verticalizo na manhã teatral sua pretensão inata à horizontalidade, sem remorso, reumatismo ou drama. E a ele empresto meus 5 sentidos, com a vibração o menos remota possível do beijo que recebo, do amor que sinto. O jornalismo ajuda ou atrapalha a atividade literária do Brasil? Esse é um questionamento da doutora em Comunicação e Cultura e professora Cristiane Costa. A resposta você assiste no próximo bloco. No meio da pesquisa, me deu o clique. Falei, cara, João do Rio, em 1904, ele fez uma pesquisa e a grande questão, e ele mesmo diz que a grande questão que ele levantou nessa pesquisa foi perguntar para os escritores da época se trabalhar em jornal atrapalhava ou não sem querer ser escritor. Era esse o meu tema. Então, vou fazer 100 anos depois. A
série A Nova Literatura Brasileira está de volta com a doutora em Comunicação e Cultura e professora Cristiane Costa. Há mais de 100 anos, o jornalista João do Rio fez uma pergunta aos principais intelectuais brasileiros. O jornalismo ajuda ou atrapalha a atividade literária no Brasil? 100 anos depois, Cristiane Costa fez esta mesma pergunta a 32 jornalistas contemporâneos e reconstruiu a ponte entre esses dois momentos literários. Um estudo sensível que trouxe à tona uma resposta curiosa. Seu livro, ele, na verdade, começa com João do Rio, né? Lá atrás, no início do século XX. Como é que é essa história? Esse livro, basicamente, foi uma tese de doutorado, mas eu estava desenvolvendo o projeto de doutorado e eu vi que tinha aberto inscrição para a Bolsa Vitae de literatura, que é uma bolsa super importante, pena que acabou, mas era uma bolsa de produção sobre literatura e de literatura. Eu fui e inscrevi o mesmo projeto no doutorado e na Bolsa Vitae. E entrei tanto no doutorado e na Vitae. E aí o que eu fiz? Eu fui pesquisando. No meio da pesquisa, eu falei, cara, mas jornalismo e literatura vai ter pelo menos 500 anos aí. Só sobre história do jornalismo, vindo lá desde os romanos, eu já estava no 20º livro. Cara, eu não vou sair do capítulo 1 nunca. E pior, quando eu terminei a pesquisa da Bolsa Vitae, fui fazer o relatório que deu 350 páginas, eu vi que estava chato pra caramba se fosse fazer cronologicamente. Então, eu falei, cara, tem que achar uma estrutura. No meio da pesquisa, me deu o clique. Eu falei, cara, João do Rio, em 1904, ele fez uma pesquisa e a grande questão, e ele mesmo diz que a grande questão que ele levantou nessa pesquisa foi perguntar para os escritores da época se trabalhar em jornal atrapalhava ou não sem querer ser escritor. Falei, era esse o meu tema. Me surpreendeu ter encontrado esse livro, que é um livro pouco conhecido do João do Rio, que é um momento literário, e ver como ele me deu também uma forma para fazer a minha pesquisa. Porque ele entrevistou um monte de gente, né? Entrevistou mais de 30 pessoas. Falei, cara, eu vou fazer a mesma coisa, né? Então, em vez de ficar enfiando a cara em arquivos e não sei o que, eu vou refazer a pesquisa dele. Um dos personagens que João do Rio entrevistou foi o Medeiros de Albuquerque. E o Medeiros fez uma análise que dizia que toda vez que uma profissão ou um ofício se aproximam de uma arte, cria-se uma ansiedade entre os artistas. É como se eles perdessem a sua distinção. E o João do Rio, a que conclusão ele chega? Assim, o jornalismo atrapalha ou ajuda a literatura? É muito interessante, porque o João, eu acho que era outra época até, a coisa da metodologia era diferente, né? Então, a metodologia dele foi copiada de uma outra enquete que tinha sido feita na França, mais ou menos com a mesma ideia. E aí ele simplesmente publica as respostas, ele não faz uma quantificação das respostas. E a gente, já hoje, mesmo em ciências humanas, você tem que trabalhar com números, né? Fica mais fácil até. E aí eu fiz uma tabela de Excel para os personagens dele e vi quantos diziam que ajudava, quantos diziam que atrapalhava e quantos diziam que ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. E fui levantar quais eram as questões, os pontos que ajudavam e os pontos que atrapalhavam. O que todos eles diziam, né? Que basicamente diziam, ajuda porque é um salário no fim do mês. O escritor não ganha salário, então a gente consegue sobreviver. E aí fui pegando também o que eram os pontos positivos e os pontos negativos. Fiz a minha pesquisa, também quantifiquei, botei numa tabela e fui ver o resultado. Deu igual. Uma parte diz que ajuda, uma boa parte diz que atrapalha, é quase a mesma coisa, e a ampla maioria diz que ajuda e atrapalha. As duas coisas. Ou seja, não é tão negativo quanto se acreditava. E mesmo os pontos que as pessoas reclamavam 100 anos atrás eram os mesmos pontos que os escritores contemporâneos reclamavam. O texto do jornalismo é muito padronizado, eu acabo perdendo um pouco da minha criatividade. Falta de tempo, não sei o quê. A única coisa nova que tinha era que os escritores contemporâneos reclamavam de lesão de esforço repetitivo. Que, afinal, os escritores de João do Rio escreviam à mão ou na máquina de escrever, né? E não dá aquele problema que a gente tem hoje de ficar 15 horas num computador.
A literatura foi mais moderna que o jornalismo. Se você pegar uma reportagem dos anos 40, ainda era uma reportagem beletrista, enquanto a literatura já estava em outra direção. Uma das primeiras perguntas que você faz para os autores contemporâneos é se eles já ingressaram no jornalismo com a intenção futura de ser escritor. Isso aconteceu com você? Olha, aconteceu, sim. Eu acho que até eu fiz muito... Esse livro talvez tenha dado certo, porque essas questões eram minhas questões também. E como eu já tinha tentado fazer literatura e já tinha trabalhado muito tempo em jornal, não tinha uma visão, talvez, que uma pessoa de letras, por exemplo, tivesse, sabe? Ter vivido tudo aquilo, eu conhecia bem por dentro. Meus amigos também, muitos eram escritores e jornalistas. Então, a gente discutia muito dessas questões em mesa de bar, em final de noite, num pescoção de redação. E aí eu sempre achei que eu tinha entrado no jornalismo porque eu queria ser escritora. Eu tinha muito claro, desde os 8 anos de idade, 7 anos de idade, que eu queria ser escritora. E até lembrei que uma vez no pátio, uma vez eu ganhei um concurso de redação no colégio, o diretor foi levar o prêmio, falou para todo mundo na sala, parabéns e tal. Eu fiquei toda boba. E nesse dia, no recreio, alguém estava falando, quando eu crescer eu vou ser isso, vou ser isso. Eu falei, eu vou ser escritora. E uma menina chegou para mim, muito realista, falou, mas escritor não é profissão, não sabia, não. Eu falei, e eu vou fazer o quê da vida agora? A única coisa que eu sei fazer bem. E para você, funcionou? O jornalismo te ajudou de alguma forma? Ajudou e atrapalhou. Eu escrevia mais ficção. Quando eu entrei na faculdade, eu parei de escrever ficção. Praticamente parei. E antes, não, eu escrevia bastante. Não quer dizer que era boa. De certa forma, me deu um bloqueio. Me deu um bloqueio de ficção, um bloqueio da imaginação. Acho que você trabalhar com fato é muito rico, né? E, de certa forma, é mais fácil. A realidade está ali. Eu fui repórter de cidade quase 10 anos. E subeditora de cidade também. Então, eu adorava aquilo. Você ia no... Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa delegacia. Aquilo, para mim, era um livro do Rubem Fonseca, sabe? Eu nunca teria entrado numa delegacia se eu não fosse jornalista. E olhando aquelas baratas na parede, aquele delegado super estranho, aquilo para mim era fantástico, era maravilhoso, era melhor, era estar num livro, né? Então, você acostuma a trabalhar com anotações, com frases, com diálogos já prontos. Depois, ir para a sua imaginação é tão mais pobre, sabe? De certa forma. Você começa a desistir disso. No entanto, o jornalismo ele tem sua limitação quando você quer expressar alguma coisa. Existem coisas que não internas, questionamentos e tal, que você não consegue expressar jornalisticamente, né? Talvez no ensaio, não sei. E eu sempre fui uma leitora ávida de ficção, então a estrutura narrativa da ficção também me interessava muito, né? Você poder jogar com as estruturas. E eu lembro que eu comecei a perceber isso lendo Altran Dourado, que foi a primeira vez que eu vi uma arquitetura dentro de um livro, sabe? Assim, como aquilo era pontuado. Não era simplesmente do jeito que as coisas aconteciam. Não, tinha toda uma pontuação, toda uma arrumação. E eu fiquei muito encantada com aquilo. Você podia ser arquiteto do texto. O jornalismo já é mais difícil você fazer isso, embora você tenha que definir o que é coordenado, o que é box, né? Mas é mais complicado. Então, eu acho que o jornalismo me atrapalhou nesse sentido de bloquear a imaginação. Você pode até viver de letras, não exatamente de livros. Eu brinco que é o show do autor. Não tem aquela história que hoje o músico não ganha dinheiro com CD e sim com o show? O autor é a mesma coisa. Por isso, hoje, a visibilidade é muito importante para o autor. Menos ser lido e mais ser visto. Daí a importância das mídias sociais. Então, assim, eu entrei com um projeto. Você já tinha que ter 50 páginas escritas e um projeto de um romance. E aí eu apresentei o projeto Sujeito Oculto, que era um livro que eu já estava elaborando há muito, muito, muito tempo.
E ganhei. Para quê, né? Agora tem que terminar. Tinha 2 anos para terminar, e lógico, como boa jornalista, fui terminar 45 do segundo tempo. O livro ainda agora está sendo submetido à editora e tal. É muito interessante, porque quando eu estava escrevendo Pena de Aluguel, uma das coisas que eu percebi, por já ter feito uma pequena novela e já ter tentado fazer ficção mais séria, é que é outra musculatura. Então, quando você está fazendo jornalismo, às vezes você escreve uma matéria de 50 laudas em um dia. Você pode trabalhar, sei lá, 10 horas em cima do computador, você fica cansado, mas o cérebro não tanto. Quando você está fazendo uma tese, você sabe que você vai acabar. Por pior, por mais assim, tem hora que você enlouquece, não dá tempo, eu quero dormir, mas você sabe que você vai acabar. Agora, um romance é muito angustiante, você não sabe se você vai acabar. Você pode, aqueles anos todos, todo aquele desgaste, ter sido tempo perdido. Mas eu acho que se não tivesse um deadline para fazer, eu não teria entregue. Mas quando eu escrevi essa primeira novela, e muito agora, quando eu fiz Sujeito Oculto, eu vi que é uma musculatura completamente diferente e que cansa de uma forma muito diferente. Quando você está fazendo um romance, 2, 3 horas é o máximo que você aguenta trabalhar. E depois disso, você sai emocionalmente desgastado. Muito desgastado. Assim. Quando eu terminei, estava com os nervos todos à flor da pele. Um romance, uma matéria não te deixa, assim, muito difícil. Você consegue suportar muito mais o esforço, né? Então, eu vi que é diferente mesmo. Não é assim, é tudo texto, é tudo igual. Não é, não. Um romance mexe com outros neurônios, com outra parte do cérebro, não sei, mas acho que até com outros músculos mesmo. Ficção é mais difícil. Até você conseguir escrever e não entrar em parafuso é difícil. É uma montanha russa emocional. Aquilo te dá um prazer enorme. No dia seguinte parece que é um buraco. Sem um deadline, eu não teria terminado. Existe uma coisa muito interessante que está sendo pesquisada agora, que é a economia da atenção. O que quer dizer economia da atenção? Quer dizer que, da mesma forma que o petróleo foi a matéria-prima mais valiosa no passado, assim como o ouro já foi muito valioso, a atenção do público tende a ser a mercadoria mais valiosa agora e cada vez mais no futuro. É ela que está sendo disputada. Então, não é à toa que as empresas mais importantes que mais faturam nos dias de hoje, elas não cobram do usuário. Elas oferecem tudo de graça, que são o Google e o Facebook. Oferecem tudo de graça, porque elas não estão vendendo para o público. Elas estão vendendo a atenção do público para a publicidade. Você talvez não leia jornal, mas você está sabendo de tudo que o jornal vai dizer no dia seguinte, porque você está acompanhando em outro lugar. Você não vê mais a sua série preferida na hora que a televisão quer. Você vê no seu computador, na hora que você quer. Né? Entraram os games nessa jogada. Né? Então, o que acontece é que o espaço da literatura, na época de um Machado de Assis, é um espaço central na área da cultura. Né? Você tinha literatura, teatro e música, e acabou. Agora você tem um player muito importante, que são as mídias sociais, que consomem, que absorvem o tempo das pessoas, e elas estão lendo e estão escrevendo ali também. Né? E a literatura não é mais tão central na forma de cultura. Né? E outra coisa, hoje em dia, se você não tem mais o gatekeeper das editoras. Você pode produzir seu próprio livro, você pode divulgar seu próprio livro. Essa semana eu terminei um curso na Casa do Saber do Rio, que chama As Novas Funções do Autor. Então, esse autor, se o autor antigamente era um escritor, escrevia seu livro, mandava, hoje ele é multitasking. Ele está cuidando do seu blog, está falando do seu leitor, está postando nas mídias sociais, ele está
publicando o seu livro em autopublicação, se a editora não quer fazer. Está fazendo um monte de coisas que não eram função do autor no passado, né? E, às vezes, está escrevendo menos. E aqui termina mais um Sempre um Papo, série A Nova Literatura Brasileira. Na próxima edição tem mais com Verônica Stiger, Paulo Scott e Tatiana Salem Levi. Até lá!